Prezados alunos, aqui é o professor Joaquim Maurício, da disciplina de Seminários em Biotecnologia, e como conversado com vocês, a gente vai ter agora uma entrevista, uma palestra com a professora Amanda Fonseca. A doutora Amanda, ela é pós-graduada em Ciências aqui no UFSJ, e ela trabalha no laboratório de modelagem molecular. E hoje ela vem aqui passar para vocês um pouco do conhecimento dela, da linha de trabalho dela, que ela tem adquirido nesse tempo. Então, Amanda, doutora Amanda, é um prazer ter você aqui, né, com o nosso grupo, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco aqui, como é que foi essa linha sua de estudos, como é que você chegou até a parte de modelagem molecular? A sua formação, qual que foi a sua formação básica e como é que você chegou nessa linha que é um pouco diferente assim, da parte que a gente costuma trabalhar aqui, que é ciência da saúde, mesmo em biotecnologia, mas modelagem molecular, talvez muita gente não saiba o que é. Então, explica um pouco aqui como é que você chegou nesse grau de conhecimento aí, tá ok? Ok, eu quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui falando para vocês. Espero contribuir aí de alguma forma para a formação de cada um. Me senti muito lisonjeada com essa oportunidade. Bom, eu sou graduada em Ciências Biológicas pela UENG. Sou apaixonada pela biologia, por as características relacionadas aos seres vivos e sempre fui muito aberta ao conteúdo. Então, se vocês verificarem no meu Lattes, vocês vão ver que eu participei de diversos cursos variados, de forma a complementar a minha formação durante a graduação. Durante a graduação, eu tive a oportunidade de realizar iniciação científica com a professora Karina Margonari, hoje ela está na Fiocruz, e em que eu tive a participação em projetos relacionados à toxoplasmose e à leishmaniose. Tendo essa perspectiva em saúde, eu me apaixonei por essa área e decidi que deveria continuar com esse segmento. Logo ao final da graduação, eu tentei mestrado, na época na Fiocruz, aqui em Divinópolis nós ainda não tínhamos a UFSJ, no momento não fui aprovada e aí decidi realizar duas especializações, uma em gestão em saúde e outra em ensino de ciências, uma vez que dentro da graduação em ciências biológicas, por ser licenciatura, tinha essa área voltada ao conteúdo aí de ciências. A gestão em saúde foi muito importante, porque eu estudei toda a parte do SUS e como eu me interesso da área da saúde, acabou aprofundando. Tendo a abertura do mestrado em Divinópolis e em relação com alguns amigos que me indicaram e também da professora Karina Margonari, eu tive a oportunidade de realizar o mestrado aqui na UFSJ, após a aprovação do processo seletivo, com a orientação do professor Alex Taranto. Inclusive, tenho que destacar essa oportunidade que ele me deu, que foi extremamente importante, sou muito grata a ele por ter aceito me orientar, uma vez que eu era bióloga, não tinha nenhuma informação sobre modelagem molecular, nenhuma disciplina, nenhum conteúdo, e mesmo assim ele aceitou me orientar. Lembrando que eu trabalhava com epidemiologia durante a graduação, na iniciação científica, e no mestrado vim para modelagem molecular, trabalhando com desenvolvimento de fármacos. Logo no início foi difícil, porque eu não tinha essa experiência, esses conteúdos, mas eu tinha um sonho que era realizar mestrado. Tendo essa oportunidade, me apaixonei pela modelagem molecular, mas eu tinha sempre aquela vontade também de correlacionar estudos in silico e in vitro, que é a questão mais próxima do biológico. Então, com isso, tive a oportunidade também e o contato com o professor Fernando Varotti, que me permitiu essa correlação dos conteúdos, então, in silico e in vitro. Tendo essa apresentação e essa continuidade do mestrado, tive a oportunidade de continuar no doutorado, aí com o professor, meu orientador, o professor Moacir Comar, em que tivemos essa colaboração também entre o professor Fernando e o professor Moacir para a continuidade do trabalho. Eu decidi continuar na modelagem molecular, como eu comentei, eu me apaixonei por essa área. É uma área complexa, como o professor Joaquim comentou, diferente do que muitos trabalham aqui, mas eu me sinto muito bióloga nessa correlação e acredito que a gente não pode se fechar para o conhecimento e que a gente não deve acreditar que só consegue realizar uma metodologia que conhece. Então, tudo isso é possível.
Finalizando o doutorado, tive a oportunidade de realizar o pós-doutorado, que hoje realizo no programa de Ciências Farmacêuticas, com a supervisão atual do professor Leandro Augusto Barbosa. Então, atualmente eu trabalho com modelagem molecular voltada para a malária, também para câncer. Nós temos trabalhado aproveitando a oportunidade e a situação da pandemia em relação ao Covid também. Então, pensando na minha formação, vocês podem verificar que está voltada à saúde, mas é uma questão de aplicação diversificada, e acredito que isso é extremamente importante, que a gente não feche as nossas oportunidades. Então, tendo uma oportunidade, o seu interesse, é importante que a gente tenha essa aplicação. Ótimo. E para os alunos, né, que estão no curso de pós-graduação, a gente sempre leva em conta também o quanto a gente está produzindo aqui na universidade. A oportunidade que a doutora Amanda teve, nos diversos lugares que ela esteve, né, ela soube aproveitar. Então, assim, seria interessante para vocês que são alunos aqui do programa também, porque a moeda de troca da gente é publicação científicas e patentes, né? Então, se tiverem, assim, um pouco de curiosidade, é sempre bom de dar uma olhada no currículo dos nossos colegas, para saber o que eles estão trabalhando, não só, assim, investigar a vida dele, mas é que a gente estivesse fazendo fofoca da vida dele, né? Para saber a vida dele. Mas a vida acadêmica é interessante, até para possíveis parcerias. Então, é bom a gente estar sempre diversificando também o nosso currículo, para a gente ter uma abrangência maior e descobrir que realmente qual é a mesma área que a gente deve seguir, como a doutora Amanda fez mesmo. Então, Amanda, se contou um pouco também de como é que foi esse histórico profissional seu, essa experiências na sua carreira acadêmica, né? Isso, para a gente aqui na carreira acadêmica, a gente chama de linha de pesquisa também. Então, a gente viu que você é uma bióloga, mas que trabalha com modelagem molecular, mas que não fugiu à sua essência, que é trabalhar com a vida. Então, o que você me conta, assim, conta um pouco dessa sua linha de trabalho, que é a modelagem molecular, que você trabalha, para os alunos entenderem um pouco, assim, para mim também é um pouco difícil entender, imagino para os alunos ainda que não são da área, né, que não trabalham e que talvez nunca tenham ouvido falar em modelagem molecular. Qual que é a importância dessa linha de pesquisa, assim, para a gente? Correto. Bom, como eu comentei anteriormente, eu entrei na modelagem molecular pelo interesse e oportunidade e pelo sonho de realizar o mestrado. Não conhecia, mas hoje a toda pesquisa, a toda palestra, a todo evento, eu comento sobre essa importância de o biólogo e qualquer profissional conhecer essa área de atuação. E aí, dentro dessa linha de pesquisa, é importante que a gente pense nas colaborações, como o professor Joaquim comentou, a questão de verificar o currículo Lattes, isso é interessante, até mesmo para um estímulo, então, para a gente pensar no que a gente quer chegar. E temos também a questão de orientação de alunos. Pensando nisso, como que eu cheguei nessa linha de pesquisa e qual foi esse andamento? Então, aqui eu coloquei uma projeção da tela da minha defesa do mestrado e do doutorado. Como pode ser observado aqui na pesquisa na UFSJ, eu trabalhei no mestrado e no doutorado com desenvolvimento de fármacos para malária, só que é importante lembrar que, correlacionando com esses trabalhos, eu também realizei trabalhos em paralelos. Inclusive, isso é interessante que vocês pensem. Claro que cada um tem que pensar da sua rotina, das suas oportunidades e disponibilidades, mas que não foque somente em uma área. Se você tem disponibilidade, aproveite o seu tempo, a sua curiosidade e a oportunidade que a UFSJ pode lhe promover. A UFSJ também tem colaborações com outras universidades, então eu tenho certeza que o orientador de cada um tem muito a fornecer para vocês. Então, eu trabalhei com o desenvolvimento de fármacos para malária, usando a PFHT, que é um transportador de glicose para o parasita. Então, o que é importante a gente destacar? A relevância dessa área de estudo, sendo a malária uma doença de importância mundial, pensar no ciclo de vida do parasita. Então, se eu estou desenvolvendo um fármaco, onde ele vai atuar? No caso aqui, a gente pode observar a atuação no ciclo sanguíneo. É importante que a gente faça um levantamento bibliográfico. No caso da nossa pesquisa, é importante lembrar que a gente já tem fármacos atualmente no mercado, só que nós precisamos verificar a diferença do meu potencial fármaco do que os que já existem. Então, isso é interessante. Pensar por que o meu trabalho é importante. No meu caso,
há resistência identificada aos fármacos aí em todo mundo já para a malária, então por isso devemos identificar novos fármacos. Nessa imagem nós podemos observar vários alvos identificados como potenciais antimaláricos, e o alvo que nós escolhemos está aqui marcado, que é o transportador de hexose. Aqui temos uma imagem que mostra um eritrócito, onde está o transportador de glicose para o parasito e o humano, porque a gente também precisa ter essa correlação. Então, é importante lembrar que a modelagem molecular ela não surge ao acaso. Ela tem que ter uma correlação com a parte biológica. Aqui temos uma das metodologias que são utilizadas na modelagem molecular, que é a ancoragem molecular. Então, o que essa imagem representa? Seria uma correlação com essa, ou seja, se eu tenho um eritrócito, eu sei a localização do meu transportador de hexose, como ele interage naquela região do sítio de ligação. E é o que essa imagem quer mostrar. Em cinza, nós temos a representação da PFHT, a proteína transportadora de glicose para o parasito. Em vermelho, nós temos a região do sítio de ligação. E em amarelo é o ligante, ou potencial fármaco. O que a modelagem faz? Ela quer estudar como esse potencial fármaco vai atuar. A partir do momento que eu decido, por exemplo, tomar um medicamento, utilizar algum componente farmacêutico, eu preciso pensar qual é a via que ele vai utilizar, qual o potencial fármaco, qual é esse processo. Então, a partir do momento que eu estou ingerindo, que eu estou introduzindo, por onde ele passa? Quais são essas vias? E é isso que a modelagem vem nos mostrar. Claro que precisamos de estudo, aprofundamento. Então, o primeiro contato com a modelagem molecular é observar esse processo de interação. Como ele se liga no sítio de ligação, no seu encaixe. Aqui eu coloquei algumas equações. É importante lembrar que todas as análises em sílico são realizadas no computador, e por trás daquelas imagens, nós temos equações que conduzem essas pesquisas. Então, a gente solicita que o computador faça, mas a gente precisa reconhecer o que tem de matemática e biologia por trás dessas informações. Como o professor Moacir muitas vezes dizia, e o professor Alex, é importante lembrar que o computador, ele faz tudo o que a gente manda. Se a gente mandar errado, ele faz também. Então, a modelagem exige que você tenha essa informação para que seja realizado adequadamente. Então, a gente precisa correlacionar a matemática, a física, a biologia. Nenhuma área consegue trabalhar sozinha. E aí, dentro da modelagem, coloquei aqui algumas técnicas, algumas metodologias, mas nós temos várias outras. Nós trabalhamos com o desenvolvimento racional de fármacos, que é o quê? A gente observar, escolher uma doença, no caso do mestrado e doutorado, nós escolhemos a malária, no caso do alvo molecular PFHT, aí a gente escolhe a metodologia, que podem ser várias, então isso vai variar de acordo com o tipo de estudo, correlaciono com os estudos in vitro e in vivo. Posteriormente, verificando esse andamento, essas análises, nós temos os ensaios clínicos e aí podemos ter um potencial fármaco. Este é um processo lento e demorado, que pode demorar em torno aí de 20 anos. Isso vai depender do tipo de experimento, das condições de laboratório. Então, o que nós conseguimos fazer até então para a PFHT? Os testes in vitro que foram realizados. Então, nós estamos aí em andamento com outras técnicas. Estas foram as perspectivas. Aqui coloquei algumas imagens para a gente observar a dinâmica que foi realizada nos estudos de modelagem. Então, a gente realiza as simulações. Aqui nós temos em cinza a representação das membranas. Nós temos em roxo a estrutura da proteína. Em pontinhos vermelhos com cinzas, a glicose, já que eu queria testar um transportador de glicose, e em amarelo, os potenciais fármacos. Então, nós fizemos vários testes para verificar esse processo. Tudo nós temos vídeos que foram realizados por dinâmica molecular no GROMACS, então, que são programas que são utilizados. Então, a gente simula mais próximo do real. Claro que é diferente, por isso que nós precisamos da correlação in sílico, in vitro e in vivo. Mas a modelagem molecular me dá subsídios para que eu possa dar andamento a essas pesquisas, selecionar potenciais fármacos e evitar gastos
dispendiosos aí no estudo in vivo, além de lembrar da importância da correlação com a ética. Então, a gente não pode realizar estudos aí com testes em animais pensando nessas perspectivas. Então, a modelagem me permite essas análises. Amanda, então, e pessoal, isso aqui é bem interessante, essa área de trabalho, porque, como ela mesma falou, a gente não pode partir no início, uma molécula nova, uma substância nova, testar diretamente em animais, em pessoas, né? É mais interessante que a gente conheça quais são as propriedades dela para poder a gente aplicar. E o que ela falou é bem interessante, é o que tem visto no mundo. Eu tive uma palestra, acho que o ano passado, ou 2 anos atrás, agora não me recordo, e um representante de uma indústria farmacêutica lá na Suíça, eles estavam mostrando um chip que simula um organismo. Então, depois que tem esse resultado que a Amanda está mostrando aqui, às vezes eles também fazem desse chip, né, que eu acho que é OCT, não é, Amanda? Você conhece esse? Acho que é. Uhum. E talvez você conhece, depois você fala um pouquinho. Eles fazem esse chip, se der resultado, aí eles vão testar no animal, depois do animal que eles vão testar em humano, e depois que vira um medicamento, né? Nesse momento de pandemia, a gente está vendo que estão querendo liberar a vacina rapidamente, mas a gente sabe que tem que testar, não pode ser liberado assim prontamente. Inclusive, isso é uma questão que me preocupa muito, porque a gente sabe desse processo dispendioso. Então, claro que a gente quer uma vacina, né, com urgência, mas é importante que a gente lembre do método científico. Então, o que a gente realizou no mestrado e no doutorado? Etapas que precisam ser seguidas. Então, o que nós, como cientistas, precisamos pensar e valorizar? A importância do segmento dessas etapas, da ciência, não podemos esquecer dessa correlação, porque a pressão por cima dos cientistas, ela exige muito, e é importante que a gente lembre sempre da ética. Então, essa questão de valorização, ela precisa ser realizada, tá? Eu coloquei aqui sobre o mestrado e doutorado, que foram essas duas linhas principais, mas como eu comentei, eu participei de várias pesquisas em correlação. Então, eu tenho trabalhos aí sobre toxoplasmose, sobre leishmaniose, sobre câncer, que são trabalhos que foram realizados em paralelo e que isso é possível que se realize tranquilamente. Então, Amanda, como a gente estava comentando, né, as indústrias, né, elas estão, assim, visando reduzir custo também, né? Isso que você comentou também, reduz custo. Imagine testes em animais, testes mesmo em humanos, né? É bem dispendioso até para a empresa e demorado. Então, se puder fazer uma boa elaboração desse trabalho, isso vai encurtar o tempo e também vai diminuir custos, né? Agora, tudo isso resulta em trabalhos, né? Resulta em publicações, resulta em patentes, né? Que é o alvo da gente, como eu falei lá no começo, né? Que a gente tem que estar vendo isso quando a gente está aqui na pós-graduação. E que área, né? Por exemplo, você mesmo mostrou sua linha de trabalho, sua linha de vida aí na área de ciências, e você escolheu trabalhar com isso e está gostando, e creio que vai continuar nisso e para o nosso bem aqui, né? A gente vai ter muitas parcerias com você também, que é uma parte bem interessante de trabalho. E justamente isso resulta em publicações. Como é que estão, assim, essas publicações, patentes? Tem alguma parceria com alguma empresa? Como é que está essa parte sua de parcerias mesmo, publicações? Certo. Bom, essa questão de publicação é extremamente importante. A pós-graduação, a ciência, ela vive de pesquisa e de publicação. Então, se nós tivermos só o trabalho sem publicação, nós não temos uma valorização, infelizmente. Então, é importante que a gente tenha, e a gente precisa de currículo. Então, cada um de nós tem que pensar nessa proposta. Inclusive, gostaria de comentar uma questão interessante, que logo que eu entrei para a UFSJ, na época a UENG era uma universidade particular, e quando a gente inicia uma pesquisa e vem de outra instituição, isso não é muito simples, porque os professores não nos conhecem. Então, logo de início, talvez venha aquele receio do professor. Será que esse aluno é bom? Será que ele vai produzir? Porque o professor, muitas vezes, ele não recebe nada financeiro para nos orientar. O que ele recebe é o currículo. Mas, em troca, tem a busca de conhecimento e tudo mais. Mas o que o professor espera de nós? Que nós tenhamos publicação.
Então, nós precisamos dedicar para isso. Então, essa é uma questão que eu gostaria de chamar a atenção, que cada um de vocês, o seu orientador espera, no mínimo, um artigo. Mas eu espero que cada um de vocês queira mais. Por quê? Porque isso é importante para nós. Nós temos que aproveitar a estrutura que a universidade fornece. E isso é interessante. Como eu comentei, tenho aí artigos, né, desde a graduação, e nós temos colaborações, coloquei aqui algumas informações, tenho publicações diversificadas. Uma questão interessante da gente chamar a atenção é que muitas vezes a gente trabalha bastante e no final o resultado é uma tabelinha, que é o que a gente pode observar, por exemplo, desse artigo, que é a atividade biológica mostrada por estudos in vitro para antimaláricos. Então, é interessante que a gente pense sobre isso, mas a publicação ela é extremamente importante. Eu tenho artigos de publicações diversificadas com aplicação de estudos in sílico e in vitro. Alguns nós temos análises diversificadas. Aqui, por exemplo, é o artigo relacionado ao mestrado, mostrando o gráfico de Ramachandra. Quanto mais pontos pretos nessa região em vermelho, é melhor. Então, isso mostra a questão de análise do modelo que foi desenvolvido, mas é importante que a gente tenha publicações diversificadas. Então, vocês vão ver que eu não tenho apenas artigos com e falando sobre a PFHT. Estudei outros alvos, tanto para malária, quanto para toxoplasmose, leishmaniose e câncer. Aqui, coloquei os artigos que eu diria que foram a minha base. Então, desde a iniciação científica, eu tive a participação de projetos com a professora Karina Margonari e tive a oportunidade de publicação. E desde a iniciação científica, a gente tinha um grupo no laboratório em que todos trabalhavam bastante e, por isso, todos participaram da pesquisa. E essa correlação é extremamente importante para a nossa formação. Também tem um depósito do modelo, construção da PFHT. O que é esse modelo? É porque a estrutura cristalográfica da PFHT, ela não está disponível no PDB, que é um banco de dados de proteínas. Então, nós construímos ela por modelagem, por homologia, e depositamos a estrutura desse modelo, que é importante que seja realizado para que haja essa divulgação. Então, isso também é uma publicação. Atualmente, também tenho patentes aí relacionadas à malária e câncer, e temos essa correlação. Nessas pesquisas, nós temos a colaboração com várias universidades. Então, temos a colaboração com a Universidade de Pelotas, nós temos Santa Catarina, nós temos Mato Grosso, nós temos Pará. E essas colaborações foram realizadas em conjunto com os professores que atualmente eu trabalho. Então, eu tenho colaborações e ainda continuo em pesquisa com o professor Alex Taranto, professor Moacir Comar, professor Fernando Varotti, professor Leandro Augusto Barbosa, a professora Karina também, a gente ainda tem contato. Então, é importante que a gente não perca o vínculo, que a gente tenha a continuidade da pesquisa. Eu espero, o meu orientador espera, o programa espera, o órgão de fomento espera que nós publiquemos. Então, com a nossa entrada no programa, há essa expectativa. E é importante que a gente pense muito sobre isso, já que a gente escolheu estar na ciência e ter uma vida acadêmica. Ter o título é interessante? É. Mas o que temos por trás disso? Então, é importante que a gente pense. E outra questão que eu acho extremamente importante que a gente pense é: qual a importância do meu trabalho para a sociedade? Então, nós precisamos acreditar que esse trabalho é relevante e que ele pode contribuir e mostrar para a sociedade, que é o que nós tivemos no momento de negação. Hoje, felizmente, devido a essa problemática da pandemia, nós estamos tendo uma certa valorização da ciência. Então, nós precisamos valorizar os nossos trabalhos e a nossa universidade. Então, a UFSJ, a Campus CCO, tem muito a nos oferecer, tá? A Amanda comentou agora a importância da ciência, né? Não só para a gente aqui, que a gente está agora vendo que a gente tem essa importância, mas a gente também tem que fazer isso para a população em geral. Conversar isso em casa, conversar com nossos pais, com nossos parentes, para mostrar que a gente tem uma importância. A gente fica muito preso aqui ao nosso laboratório, à nossa vida, e conversando só entre a gente sobre nossas pesquisas, e não pode, né? Outra coisa também que eu queria comentar com vocês, eu tenho um colega meu que ele é espanhol
ele trabalha com biogenética. E é interessante porque ele chama, lá na Espanha, eles chamam de investigadores, eles não chamam de cientistas ou pesquisadores. E lá ele fala que nós somos estúpidos investigadores, né? Porque pensa, para a gente escrever um trabalho, né, doutora Amanda, a gente leva um tempo para fazer o trabalho, né? Fazer todos os protocolos, escrever o projeto, fazer todos os detalhes. Depois a gente pega os resultados, faz estatística, depois a gente escreve o artigo, corrige o artigo, passa para o inglês, paga para passar para o inglês, às vezes, ou paga para corrigir o inglês, porque os americanos ingleses sempre encontram algum problema que não é a nossa fluência em inglês, eles sempre vão colocar algum preconceito no nosso tipo de inglês, né? Mesmo que o inglês seja impecável, eles sempre vão encontrar alguma coisa, então a gente vai pagar alguma empresa para fazer a avaliação desse artigo. Depois a gente publica, tem revista que cobra o olho da cara, tem revista que cobra até 10 mil reais numa publicação científica, e nós ficamos felizes com a publicação quando sai no nosso currículo. A doutora Amanda fica muito feliz quando vê o currículo dela com aquele monte de trabalho que ela tem lá. E a gente não recebeu por isso. Então, a Amanda aqui, a doutora Amanda, comentou muito bem que a gente tem que valorizar nosso trabalho. Então, vocês, enquanto alunos, ainda que estão fazendo pesquisa, são vocês que estão produzindo a grande quantidade de trabalho científico nesse país. Vocês que são verdadeiros heróis, né, de estarem aí na frente das pesquisas. Então, valorizem seu trabalho, faça com afinco, porque a pesquisa no Brasil é feita por vocês, tá? E a Amanda, ela já está nesse tempo aqui, embora ela tenha assim, essa pouca idade, né, ainda ela aqui, né, ela é bem nova ainda, mas ela tem assim, grandes trabalhos com muitas citações, muitas patentes, né, vocês viram, ela tem 6 patentes aqui, né, nesse pouco tempo de trabalho dela, ela já tem 6 patentes, né, é raro você pegar algum cientista aqui que tem tantas patentes, né, e isso é importante para a gente. E a Amanda já deu várias dicas para a gente aqui nesse meio, né? Procurar parcerias e tudo mais. Mas eu vou pedir também para ela, se ela pode dar uma dica, assim, o que foi importante para ela durante esse tempo que ela esteve na pós-graduação, o que ela aconselha a gente aqui, vocês que estão no meio ou estão durante a pós-graduação, o que você aconselha a eles, doutora Amanda, para aproveitar o máximo da universidade, e o que eles devem fazer, não só agora, mas depois da pós-graduação? Sim, com certeza. Como eu comentei, a UFSJ tem muito para nos fornecer. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades e acreditar muito no trabalho, que é o que o professor Joaquim comenta. Por quê? O momento da pós-graduação, ele remete muita ansiedade, insegurança, a gente não tem certeza do nosso futuro, a gente visualiza no mercado vários mestrandos e doutorandos desempregados, profissionais com currículos belíssimos, mas a gente tem que sempre tentar fazer a diferença. Acreditar no nosso sonho, seja qual for a minha forma de fé, mas eu acredito muito nisso, eu acho que cada um tem ali o que deseja, o que almeja, o que acredita, então sempre buscar nisso, buscar fazer coisas diversificadas também, para que a gente tenha essa formação. E eu gosto muito dessas 2 frases. Não tenha medo de sonhar sonhos grandes, você é do tamanho dos seus sonhos. Então, isso é interessante que a gente pense. Então, o que você almeja? Me lembro muito bem na graduação em que eu vi a minha orientadora, a professora Karina Margonari. Para mim, todos os meus orientadores sempre serão meus orientadores. E eu via ela como doutora, eu falava, um dia eu vou ser doutora. Então, não pelo título, mas pela grandiosidade que eu acho da importância disso para a ciência. Então, eu sou apaixonada por tudo isso. Então, o conselho que eu dou a cada um é pensar, se dedicar, buscar sempre, conversar com seu orientador, buscar oportunidades, pensar, se você não conhece a metodologia, que você pode aprender, isso não tem problema. A gratidão também é uma questão extremamente importante, então, hoje a gente consegue observar muita indiferença em muitas áreas, então, aluno que não consegue interagir com o seu orientador, em meio à sociedade, a sociedade também muitas vezes nos julga por estar ali estudando, e aí você só estuda, mas esse só não significa só, então é importante que a gente pense sobre isso. Então, sempre analise e tenha uma visão do que você quer. Mas essa visão, ela pode mudar ao longo do tempo, então isso é interessante.
Na graduação, eu trabalhei com epidemiologia. Eu tinha um sonho de realizar o mestrado. Então, chegando ao UFSJ, mudei totalmente a linha de pesquisa. Isso foi maravilhoso. Então, é importante que a gente se abra. Eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas questões relacionadas à gestão em saúde, relacionadas à especialização que eu fiz. Utilizei o ensino de ciências pensando na prática em docência. Então, isso é extremamente importante. Sempre busque o que você gosta, mas também aproveite as oportunidades que o mercado lhe fornece. Então, isso é extremamente importante. Eu, particularmente, gosto muito dessa integração entre ensino e pesquisa. Então, cada um tem que buscar essa questão. E quem sabe você não acha que não gosta do ensino, mas também aprende a gostar e vice-versa. Então, isso é interessante. Dentro disso, eu acho importante que a gente sempre lembre das nossas colaborações. Isso é uma dica também, que quanto mais vocês conseguirem interagir com outros profissionais, outros laboratórios, outras universidades, isso vai engrandecer o seu currículo. E é uma questão extremamente necessária na ciência. Outro ponto importante é: a orientação não é fácil, nem para o orientando, nem para o orientador. É um processo de crescimento, de aprendizado. E aprender dói. Então, não brigue com o seu orientador. Seja crítico, claro. Você tem a oportunidade de discutir os seus resultados, de conversar. Se o seu orientador é mais difícil, converse com ele. Tente analisar esses resultados, ter uma visão. Mas o diálogo é extremamente necessário. Eu tenho essas 5 pessoas que destaco aí de maneira geral na minha formação, mas tenho vários outros professores que também me orientaram na formação em ciência. E esse é um processo necessário. Então, é importante que a gente tenha a gratidão por eles, que de alguma forma nós precisamos desse aprendizado. Eu coloquei aqui em ordem alfabética para que a gente não tenha nenhuma competição de egos, nem nada disso, mas o professor Alex, que foi o professor que abriu as portas para mim na UFSJ, acreditou em uma bióloga que não tinha nenhuma informação em modelagem molecular, então eu serei eternamente grata a ele por ter acreditado em mim. Sei que, de certa forma, dei mais trabalho a ele do que, por exemplo, um profissional farmacêutico, um bioquímico, que já teria a disciplina com ele, que já teria um conhecimento prévio. Então, serei eternamente grata. A professora Karina Margonari, que é a minha mãe na ciência, e foi ela que me indicou os primeiros passos, então isso é extremamente importante. No ano passado, eu tive a oportunidade de encontrar com ela em um congresso, e isso foi maravilhoso, porque eu tinha alunos de iniciação científica, então é extremamente importante essa base, que a gente tem essa abertura. Professor Fernando Varotti, em que eu tenho a oportunidade de realizar aí as colaborações e as pesquisas relacionadas aos estudos in vitro antimalárico e câncer. Então, muito do meu currículo também devo muito a ele, toda a colaboração, confiança, pelos xingos, pela análise crítica, ao professor Leandro, que atualmente é o meu supervisor do pós-doutorado, por ter acreditado em mim, aceitado essa supervisão e confiar muito do trabalho. Então, isso é extremamente importante e que a gente tem essa correlação. Ao professor Moacir, que teve aí uma contribuição essencial na questão da análise crítica, então ele sempre tinha um ponto para levantar. Então, todos esses professores, eles tiveram um potencial muito grande na minha formação, e eu serei eternamente grata a eles. Essa gratidão, ela é necessária. Então, que nós tenhamos esse processo, e eu espero que cada um reflita consigo mesmo. Qual o papel do seu trabalho na sociedade? Seguindo esta linha, a gente já tem uma dica extremamente importante para a nossa proposta, para a nossa perspectiva. E é sempre importante que a gente pense no currículo Lattes, que é o que o professor Joaquim ressaltou lá no início. Então, se você tem algum professor, algum pesquisador, alguém que você admira, por que você admira ele? Qual a linha de pesquisa? Qual é essa proposta? Bom, então, de maneira geral, é isso.
Eu coloquei aqui algumas imagens que refletem muito das colaborações, das pesquisas, de todo o processo que eu tenho e a relação que eu tenho aqui na UFSJ. Então, eu tenho várias pessoas em que nós temos colaboração e que muito contribuíram para a minha formação. Isso é extremamente necessário, espero ter ajudado de alguma forma a cada um de vocês. Já quem acha que está... Amanda, vou repetir de novo. Amanda, você tem ajudado muito a gente aqui com as suas colaborações, com as suas publicações, com o seu histórico de vida também. A gente sabe que para todo mundo é difícil. Ter uma graduação é muito importante, porque te dá uma visão já de um mercado, de um trabalho, mas a pós-graduação já é uma outra universidade, você tem, assim, outra transformação durante a pós-graduação, e é a sua linha da vida, porque é aquilo que vai te transformar e te mostrar o que veio aqui nesse mundo, né? O que você vai deixar aqui nesse mundo. E com certeza você já deixou muita coisa, né? E tem muito a deixar ainda, né? Assim, esse trabalho nunca para. Eu digo que na ciência a gente sempre vai ter uma pergunta, e uma pergunta leva a outra. Então, eu gostei muito das suas frases lá também. Eu acho que tem gente mesmo que chora e tem gente que vende o lenço. Eu gostei muito dessa Exatamente, frase. principalmente nessa situação da crise, isso é extremamente necessário de se pensar. Se a gente for ver também, no mundo é assim. Durante as guerras que se descobrem novas vacinas, novos alimentos, novos meios de transporte e tudo. Não que eu queira guerra, que eu queira esse aqui, mas durante pandemias também. Durante o sofrimento a gente se transforma, né? E espero que a gente consiga não ter tanto sofrimento, mas que a gente consiga sempre avançar aqui na ciência, no FSJ e mesmo em Minas Gerais, mesmo no Brasil. Muito obrigado novamente por suas palavras. Realmente, acho que vai tocar muita gente aqui na pós-graduação, o que você falou, e vai abrir novas perspectivas. Aos alunos que assistiram essa palestra, a gente vai deixar depois um questionário, né? Porque lembra que a gente tem um questionário depois, sempre depois das palestras, que vai servir como avaliação, né? Para você ter alguma nota sobre os conteúdos que foram afirmados aqui e também sobre a sua frequência. Porque não basta só assistir a palestra, a gente vai deixar um questionário para você responder. Lembrando que quem tiver menos de 75% dos questionários preenchidos, ele está reprovado na disciplina. Deem atenção ao questionário. Muito obrigado e encerramos por aqui.